Oi, gente. Hoje é sábado, acho que 8 de agosto de 2015. São mais de 7 horas da noite e eu hoje acordei cedíssimo, fui acordada cedíssima, como sempre, cedíssimo. E já um pouco estressada, porque as cachorras descobriram novamente uma maneira de fugir do quintal. E eu fico duplamente estressada, porque me sinto culpada por não passear com elas todos os dias, não conseguir. E, ao mesmo tempo, preocupadíssima, porque tô limpando a casa, tô fazendo as coisas, tô lavando roupa e ao mesmo tempo tenho que ficar vigiando e várias vezes tem que interromper tudo para ir atrás delas, para colocar de volta, né? Trazer de volta. E é muito desgastante. Nossa, é muito desgastante. Ai. Aí eu tava muito sonolenta, muito sonolenta. Tava até assistindo Game of Thrones, que um colega de trabalho conseguiu pra mim, baixou, ele havia baixado pra ele, assistido, deletado. Ele fez a gentileza de baixar de novo, encontrar as legendas, refazer tudo, só pra me dar. Achei muito fofo, assim, muito gentil. As temporadas 4 e 5, né? Aí eu tava assistindo e tal, chegou uma hora que eu não tava aguentando mais. E elas também já tinham, eram 12:30 mais ou menos, tinham corrido, brincado, fugido e tal, já estavam cansadas. Coloquei pra dentro todo mundo, fui dormir. E aí aquilo, né, a do meio dormiu rapidinho, e aí eu preocupadíssima, acho que ela tá gravidinha. Aí pronto, aí já me bateu mais um sofrimento. Ai, nossa, como é que eu não evitei isso e tal? Que droga, tinha que ter castrado antes, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco eu tava quase pegando no sono, a mais nova me acordando, que não encontrava lugar, que não se encaixava lá em lugar nenhum. Ai, que raiva. Mas aí ao fim conseguimos dormir. Aí dormi, que apaguei. Aí acordei agora. Acordei agora, de um pulo, assim, vendo, nossa, já é noite. Não posso ter perdido o horário, porque hoje marquei com um amigo pra ir assistir um show. Continuando. Aí eu acordei de um pulo, né? Nossa, não pode ser mais de 7 horas. Eu tenho que conseguir ir tal lugar. Aí era isso mesmo, 7 horas. Aí deu tempo de tomar um banho e me vestir. E tô indo, porque eu marquei com um amigo, eu ganhei os convites, não posso desperdiçá-los. E aí vou lá, né, assistir e também fazer essa coisa bacana, assim, com um amigo. Convidá-lo para um show bom. Mas confesso, assim, a sensação que eu tenho é de que, sabe quando você, como se diz? Pifa de vez, assim, exaure de vez. Eu tô muitos dias sem dormir. Quando eu deitei hoje ali pra dormir com as cachorras, novamente, né? E pensando, eu tenho que articular de ir pegar a cama. Eu tinha que ir pegar amanhã essa cama. Aí fui tentar ligar pra minha colega que ofereceu o transporte que o marido tem, tá? Uma caminhonetinha. Não tenho o número dela. Me deu. E aí, de pura exaustão, eu desmaiei, apaguei, dormi. E não consegui pegar, por causa desse cansaço dos dias, não consegui pegar o contato dos carregadores. Então eu tô assim, sentindo, não é nem encurralada, mas fora de combate mesmo, assim, tipo, ok, eu entrego os pontos. Muito, muito, muito exaurida. E aqui nessa região, no meu condomínio, tá tendo obra no terreno atrás do meu, nos 2 terrenos ao lado. E não sei, eu sei que tá um pó fino, essa areia fina, esse pó fino, que tá me dando uma tosse. E
E aí parece que fica mais seco ainda. A gente está em agosto, que é o mês mais seco aqui em Brasília. Um mês estranho mesmo. E aí hoje as cachorras correndo no quintal, assim, aquele pó, não é nem assim uma poeira, um areião vermelho, não, um pó branco, assim, levantou, fez uma parede assim, branca. Eu falei, nossa, ai, me dá um desânimo, sabe? Fico pensando, ai, gente, quando é que isso tudo vai passar? E ao mesmo tempo, tô tão cansada, que aí quando eu cobro de mim mesma, né, Sheila? Ah, Sheila, mas você tá se mexendo para fazer isso tudo mudar? O que você tá fazendo? Eu tô me arrastando de cansaço, me arrastando, exaurida. Então, a sensação de que tem uma hora que você quebra mesmo de vez, assim. E eu tô nessa sensação. Dá até meio que uma sensação de morte, sabe? Assim, antes você sempre pensa assim, daqui a alguns anos, em algum momento que você vai fazer alguma coisa. Eu já nem tá acontecendo mais, assim. Parece que eu vou morrer agora. Morrer agora. Então... aí eu comecei a fazer esse vídeo por isso, né? Eu já falei do meu espanto em relação à quantidade de pessoas que viram e que tem visto os vídeos, né? Todo mundo que eu encontro assistiu pelo menos um. E eu fico surpresa, porque realmente, gente, não é... No começo eu ficava mal, levava aquele sustão assim, falava, não, por que você foi assistir um vídeo desses? Aí... Porque não passa pela minha cabeça que a minha figura desperte tanta curiosidade assim. Deve ser os títulos que eu coloco, né? Assim, 5 casamentos e uma overdose. Aí as pessoas, vão lá, né? Deve ser isso. Aí eu sei que já me causava muito espanto, assim, a quantidade de pessoas. Às vezes pessoas, nossa, que eu respeito profundamente, que nem um músico, assim, consagrado, compositor famoso e tudo, que eu fiquei super nervosa quando fui receber e tudo. Aí ao final do encontro todo, ele, eu assisti seus vídeos, de novo, ele veio aquele susto. Doutor em comunicação, imagina, professor universitário. Eu falei, mas como? Por quê? Aí ele falou, não, mas a narrativa é muito boa. A narrativa é muito boa. Doutor em comunicação diz que a minha narrativa é muito boa. Mas enfim, brincadeiras à parte, o que tem me espantado agora, mais recentemente, é que umas 3 pessoas já me perguntaram se era verdade. Assim, mas os vídeos, mas é verdade? Não, eu pensei, ela é atriz, ela tá atuando. E aí depois eu encontrei com outro colega de teatro, diretor e tal, que aí também comprei uns livros dele. E aí ele, porque o que eu escrevo no Facebook, nem tudo é verdade, as pessoas ficaram bravas comigo. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, mas eu também achava que era tudo verdade e tal. Não, tem crônicas nananana. Aí, não sei como chegou no vídeo, eu falei, pois é, os vídeos são tudo verdade. Inclusive, vou até inscrever naquele festival, é tudo verdade. Mas aí, depois dessa 3ª vez, eu fiquei, assim, encafifada, né? E aí, hoje, me ocorreu, assim, falei, gente... O que você... qual é a parte específica, assim, que vocês acham que não é verdade? Ou é tudo que eu conto? Porque, assim, é preciso levar em consideração que tem várias coisas que eu conto, eventos, episódios que eu conto. Por exemplo, que as pessoas chegaram em mim e estão me perguntando se é verdade. Pra que eu ia inventar isso, né? Até, o que eu sinto... sei lá, que eu tentei suicídio, ou que... entendeu? Né? E aí ou como for, ou a minha maternidade, ou as minhas crises,
ou que eu faço 25 anos ou faço terapia há mais de 25 anos, eu não sei, assim, o que tá... Se tem alguma coisa específica que as pessoas ficaram achando que era ficção, que eu tava inventando, ou se é tudo, se as pessoas acham que eu tô aqui realmente fazendo uma série, né? Uma websérie e sei lá o quê. Ou se de repente aquela história lá do início, né, do cara que eu conheci há 21 anos e que foi completamente ridículo comigo, né? Foi completamente ridículo. Que aliás eu descobri depois, agora eu tenho certeza, ele já tinha outra, ele traiu a coitada comigo. E aí por isso também que assim que a coisa veio à tona, aí ela o obrigou a colocar relacionamento sério no Facebook. Os dois assumiram relacionamento sério e tal, porque porque ele pisou na bola feio com ela, né? Ficou um mês comigo. E assim, um cara, coitado, né? Que se não ficasse 2 meses lá prometendo amor e romance e cuidar de mim, né? 2 meses lá atrás de mim falando isso, prometendo isso, eu nunca, jamais teria nenhuma chance. Tanto que há 21 anos nos conhecemos, eu nunca vi olhado pra ele, nunca. Mas é isso, né? Ele percebeu uma mudança em mim e a mudança da minha necessidade, assim, que eu não queria mais. Ai, os caras lindos pra comer, pra pegar, que eu queria outra coisa, uma estabilidade. Não é uma estabilidade, é uma relação, um aprofundamento, né? Um aprofundamento, uma outra coisa, uma relação de sensibilidade, de amor, de cumplicidade. E aí ele aproveitou essa fresta. E como eu sempre o tive como um bom menino, ele aproveitou isso e me enganou mesmo, e mentiu. Agora, as pessoas acham que isso é mentira? Isso acontece toda hora, gente. Tem gente que sabe até quem é. Então, assim, é tudo verdade. Tudo verdade. Precisa levar em consideração também que muitas coisas são minha opinião, né? Minha opinião é como eu sinto, como eu vejo as coisas. Então é a minha verdade também, né? Por exemplo, quando eu falo da imprensa, o que eu acho da imprensa, que a imprensa tem um papel, né, crucial no desmonte da educação, né? Na, digamos assim, desautorização dos professores, né? Nesse aniquilamento de toda uma classe, desmantelamento, sabe assim, desmobilização e por aí vai, poderia ficar aqui enumerando. É a minha visão, é a leitura que eu faço, né? Se mais alguém acha que isso é plausível, aí tudo bem, mas tudo verdade, gente, não tem porquê. Talvez tenham estranhado, assim, que veio um bonitão, malhadão, descendente de alemães, global, daí em cima de mim, e eu recusei. Falaram, mentira, coitada da Sheila, hahaha, ela tá lá toda... sabe, e recusou, até parece, eu recusei, gente, não quis. Aliás, tô fria, eu acho. Tô fria. Eu tava pensando também nessa coisa, né, se era verdade, não era verdade. Eu pensando de novo, né, no impacto que os vídeos causam nas pessoas, que são só desabafos. E aí me ocorreu, eu lembrei de umas amigas um pouco venenosas. Não é só amiga não, né, gente, não quero ser machista, mas pelo menos elas demonstram, né. E aí imaginei, até visualizei, assim, sabe? Uma conversa do tipo assim, ai, coitada, ela deve estar tão solitária, imagina, tá fazendo vídeo, falando com uma câmera. Aí na hora me deu mesmo isso, porque eu fiquei imaginando, bem engraçado, assim, a cena. E, gente, bom, não é, realmente, eu fico horas e horas e horas só. Mas é a solitude, é diferente, tá? Eu sofri muito de solidão. Eu sofri de solidão. Mas as épocas em que eu mais sofri de solidão, em que isso foi mais doloroso, foi quando eu morava com a minha família.
era profundamente solitária. Outros momentos, às vezes quando eu estava me relacionando com alguém, profundamente solitária, não sabia, todo o período, né, todos os anos em que eu não sabia ficar sozinha, assim, tinha que ver gente, estar com gente, misturada com gente, e aí trabalhava, saía do trabalho, ia direto pra balada, da balada ia direto pro trabalho, né, aquela coisa, não conseguia parar em casa, por exemplo, não conseguia ficar em casa um dia lendo um livro. Eu lia muito, mas por causa da graduação. E aí eu lia no trabalho, lia, né, nos intervalos, lia onde eu estivesse. Até lia em casa, mas lia assim, 2, 3 dias antes daquele debate, entendeu? Em sala de aula. Então eu estudava, né? Não parava assim para ficar lendo dias e dias, como hoje eu consigo fazer. E outro momento, assim, de profunda solidão na minha vida foi meu último casamento, né? Assim, que era tão... Até lembro que uma amiga com quem eu rompi, né? Porque vocês dois vão terminar na delegacia. Ela toda... Bom, a considerar os ressentimentos dela, eu nem vou fazer nenhuma consideração quanto a ela, assim. Aí eu fiquei assim, chocada, falei, gente, as pessoas não entendem que a gente amadurece, né? Então, assim, o meu último casamento, não acabou na delegacia. Pelo contrário, inclusive foi muito triste, porque aquilo que eu falo, né? Eu estava disposta a viver uma relação de amor. Foi com ele que eu fiquei, assim. Era um cara por quem eu era meio apaixonadinha, porque eu tinha uma atração muito forte, a gente tinha uma atração de anos, e os dois tinham essa coisa, assim, uma mesma energia muito yang, muito forte, os dois. Formávamos um casal lindo, belíssimo mesmo. Mas o grau de maturidade era tão assimétrico, eu já me tornando uma mulher mesmo, né? Querendo uma vida de adulto, assim, querendo trabalhar, guardar algum dinheiro para viajar no fim do ano, sabe? Assim, vamos conhecer a América do Sul, aquela coisa. E ele preocupado em cheirar cocaína e só. Então, assim, realmente foi tão assimétrico, e ele tão machista, né, tão escroto, porque aquela coisa, ele é o típico homem brasileiro, assim, nesse sentido. Me desculpem, rapazes, mas, sabe, que se é contrariado, aí faz greve de tudo, aí se é não sei o que, aí é truculento, aí se você fica irritado, sabe, aí acha que pode desrespeitar a mulher, xingar, falar palavrões, enfim, aquelas coisas, assim, e que não é nem só com a mulher que está com ele, é com a mãe, é com todo mundo, é com a irmã. É um cara, assim, que acha que só quem tem que ser respeitado é ele, né? Não sabe o que é respeitar ninguém. Então, assim, são os homenzinhos que a mamãezinhas também, né, super protetoras, que mentem pros pais para dar dinheiro escondido para aquele filho, etc, criam, né? E esses pais que também não botam quente, né? Não joga para fora de casa e obriga, vai trabalhar, vai vagabundo, vai encontrar teu rumo, né? Já terminou até a faculdade, até o último dia de faculdade, te dei tudo aqui, sustentei tudo, segurei a onda toda, agora vai, né? Agora vê se retribui. Então, assim, gente, nesse contexto, foi um período, por exemplo, em que eu vivi momentos de profunda e aguda e dolorosa solidão. De você amar uma pessoa que você não vislumbra uma melhora. Você fala, nossa, não consegue entender. A gente conversa tanto, aí briga tanto, aí conversa tanto, aí faz terapia de casal e não sei o quê. E essa pessoa nem 1 milímetro disposta, sabe, a se tornar alguém decente. Enfim, e aí, como terminou, né? 3 anos nessa loucura.
Eu parei de beber. Eu parei de beber no primeiro semestre com ele, gente. Eu bebia, ele pirava e eu peitava. Como é que é? Ele falava alguma coisa que eu não gostava. O que foi? E aí uma dessas eu me toquei. Eu falei, gente, desse jeito, do jeito que eu sou, e do jeito que esse cara perde a noção quando tá cheirado e bêbado, a gente vai parar na delegacia mesmo. Então, deixa eu... Aí eu parei de beber, pra não brigar. E eu já tinha aprendido essa lição, que brigar, gritar, xingar, não resolve absolutamente nada. Eu tive 2 casos assim de violência física com parceiros, né? E conto num outro vídeo. Aí, mas tinha aprendido, finalmente. É uma daquelas coisas que me envergonham profundamente, que eu falei em um dos vídeos mais recentes, assim. Tem lembranças que às vezes vêm, que me envergonham profundamente. Essa é uma das coisas. Aí Tá, e aí com esse meu último marido, eu não brigava, assim, brigar de gritar, nunca. Não gritava, porque eu sabia que se eu começasse a gritar, eu ia entrar no frenesi. E entrando no frenesi, a agressividade ia aumentar, assim, a velocidade ia... E aí você não sai mais da espiral, sabe? Aí você vai até as últimas consequências mesmo. Então eu sabia que eu não podia gritar, não podia. Então, por mais irritada que eu ficasse, por mais puta da vida, foi quando eu aprendi a sair de perto, saía de perto, e tal. Então foi um aprendizado com ele também, né? Dos piores, mas foi. E parei de tudo, assim. Parei de tudo, assim, porque não dava, né? Alguém tinha que segurar a onda. Alguém tinha que estar sóbrio. Aí eu virei a motorista. Ai, gente, enfim, é um desgaste só. E no meio disso tudo, eu lembro que no início eu fiquei naquela dúvida, assim, né? Falei, será que a gente vai ter uma relação aberta? Será que a gente... Porque ele ficava provocando muito meus ciúmes, então eu achava que ele queria ter uma relação aberta, queria ficar com outras mulheres comigo. Eu interpretei errado, assim. Só depois que eu entendi que ele queria provocar meus ciúmes. Eu achava que ele ficava flertando com outras e tal na minha frente, porque ele queria ficar com a... Aí eu, né, propus, falei, então, a gente pode ficar com outras pessoas e tal, porque também tinha os caras que davam em cima de mim. E aí ele, não, eu sou das antigas, não sei. Não, aí ele perguntou assim, com quem que você ficou? Eu falei, não fiquei com ninguém. Tô perguntando justamente como é que a gente vai interagir, o que que você acha, pra gente, o que que você também acha, né? Pra gente ninguém magoar ninguém. Não, eu sou das antigas, comigo, tá só comigo, não sei o que. E eu também só tô com a pessoa, não sei o que. Eu falei, então tá, né? Tem certeza? Tem certeza. Aí continuou com aquela coisa. Aí eu percebi que aí ele ficava bêbado às vezes e falava, você nem gosta de mim. Eu falei, como assim não gosta de você? Você nem tem ciúmes de mim. Primeira vez que eu caí na risada, né? Como? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Tá. Aí depois foi que eu fui entendendo que essa era a noção dele, de alguém gostar dele, tinha que ter muitos ciúmes dele, né? Mas e eu acabei sendo uma mulher ciumenta com ele também, porque chegou uma hora que realmente ele conseguiu ultrapassar meu limite, assim. Foi o dia que ele perguntou para meninas, eu tava dando aula, ele ligando, 5 minutos me perturbando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí quando eu cheguei na hora do almoço, depois da hora do almoço, né? Aí estavam lá, aquela turma, tinham cheirado, até tinham virado a noite, estavam lá até aquela hora, cheirando, bebendo, não sei o quê. Aí que ele viu que eu chegou, aí ele perguntou pra menina, e aí, gata, vai dormir comigo? Aí eu já tava estressada, já tava cansada, já tava, né, irritada de ele ter ficado ligando pra mim a hora que eu tava trabalhando. Ok, gente, acabou a festa, a hora de todo mundo ir embora, botei tudo pra fora do apartamento. A galera foi, tranquila, a menina me encontrou depois uma vez, assim, numa ocasião, veio falar comigo, Sheila, você me perdoa, você sabe que eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu falei, não, imagina, olha, eu conheço meu gado. Não se preocupe, eu sei que você não tem nada a ver com aquilo, que aquela era uma onda dele. E aí tá.
Aí, com essa coisa toda, era assim, eu tinha um apetite sexual maior que o dele. Bem maior, assim, por mim era todo dia, que nem escovar os dentes, né? E ele não. E, gente, vamos falar, né, claramente, assim, é uma mítica, essa mentirada, assim, ó, o brasileiro é uma máquina de ser, nossa, o homem brasileiro é insaciável, não sei o que, isso aí é uma desculpa, entendeu, assim, esfarrapada, nojenta, mal ajambrada, para vocês justificarem quando vocês sacaneiam com as mulheres, quando vocês as traem. Ah, não, é porque eu precisava transar. E aí eu falei, não, porque não é assim. Maioria não é, a maioria é normalíssimo, não quer, tem dor de cabeça também, não quer todo dia, a frequência varia, às vezes 2 vezes por semana tava bom, às vezes até 1 vez por semana para aquela pessoa tá bom e tal. Tive um ex-marido, um outro ex-namorado que me acusou no final, assim, né? No final da relação, né? Ah, você é ninfomaníaca. Eu falei, não, eu não sou não, que eu gozo. Então, assim, né? Acho que é por causa dessas coisas que vocês acham que o que eu conto não é verdade, porque eu falo abertamente, assim, não sei, né? Eu vou procurar ser mais contida, tá? Não vou expor tanto assim, não, porque também tô com essa preocupação. Vai que meu pai e minha filha estão vendo esses vídeos. Ai, a família brasileira, né? Como se as pessoas não tivessem uma vida sexual. Aí tá, gente, então tinha essa coisa. E toda vez que a pessoa era contrariada e tal, greve de sexo, porque descobriu o meu ponto fraco, assim. Ah, ficava sem falar comigo, me fazia sofrer, claro, eu me sentia mal. Ah, não sei o que, mas descobriu que a melhor maneira de me alquebrar era a greve de sexo. Porque pra mim também aquilo era um descalabro. Gente, eu tava casada, como assim? Aí eu lembro que a coisa foi. Aí no final, os pais dele estavam com a gente no apartamento, aquela coisa. A mãe, foi a primeira vez que eu tive problema com sogra, porque a mãe me infernizava. A mãe era apaixonada por ele, né? Então tinha um édipo ali, que ele manipulava muito bem. Então tinha uma coisa ali de uma ciumeira e tal, que eu nunca enfrentei na vida. E ela achava que eu tinha que ficar que nem ela, lavando, esfregando o chão e levando a xícara de café nas mãos dele. E depois indo lá recolher a xícara de café enquanto ele assistia televisão e as meias sujas que ele tinha jogado do lado, assim, no chão. Você acha, gente? Olha pra minha cara. Até parece, né? Mas ela achava que eu tinha que aprender a fazer essas coisas. E limpar vidro, e dar janelas, e encerar sei lá o quê. E eu falava, de jeito nenhum, paga uma faxineira pra isso. Bom, aí, brigando por algum motivo e tal, certamente dinheiro, vai ver. Aí briga. Aí eu já tava bastante... já era hora mesmo, né, da gente acabar. O negócio já tava... Os pais tinham decidido que iam levá-lo embora de Brasília, por causa dessa coisa da cocaína. Achavam que iam controlá-lo lá, né? Aí ele virou e pra mim, cheiradíssimo, eu quero que você se case comigo, a gente se casa oficialmente e você vai pra tal lugar comigo e não sei o que. Aí eu fiquei olhando aquilo, primeiro aquela forma, eu falei, o que? O cara entupido de pó até o último fio de cabelo me propondo casamento assim, de jeito, mas nunca, mar nunca, né? Como se diz por aí. Aí eu ir para outro lugar à mercê dessa família louca, e aí eu passar a depender deles mesmo, porque aqui em Brasília eu trabalho, eu tenho meu círculo, eu conheço as pessoas, eu alugo os meus apartamentos, eu pago as minhas contas, isso ou aquilo. Agora eu em outro lugar, onde eu não conheça ninguém, só aquele cara e aquela família doida, eu ia virar escrava branca de jeito nenhum. Continuando, gente, tudo isso são buracos, tá?
buracos na pista, aí às vezes tem até um remendo muito mal feito e tal, mas o carro dá esses trancos e o celular cai do suporte. Aí falei, não vou, não, eu só iria se você mudasse de verdade, e eu não acredito mais que você vai mudar. Aí isso gerou, né, mais outra tensão, uma nova tensão, e começaram as brigas. Aí eu sei que a gente estava lá numa semana de brigas e tal. Era 22 de dezembro, né, de 2010. Eu tinha recebido meu salário, tinha pago a multa do bafômetro dele, tinha pago multa não sei dos que do Detran dele, eu tinha vendido meu carro já para pagar uma dívida de cartão de crédito dele, né? Uma dívida gigante, e ele já tinha feito outra, né? Então, assim, aquela coisa, já estava toda detonada, estava sem grana já e tudo. Tinha comprado presente para os sobrinhos dele, aquelas coisas. Aí estamos lá no meio de uma discussão, aí chegou uma hora, eu falei assim, não, já aguentei coisas demais, já me sacrifiquei demais, nem vida sexual eu tenho. No meio dessa confusão toda eu falei assim, e o que eu tenho? Eu não sobra, eu não tenho 20 reais para ir a um salão de beleza fazer as unhas, não sobra, e eu que trabalho, e não sobra para mim 20 reais para eu ir a um salão de beleza fazer as unhas. Eu não sei o que lá, eu tô exaurida, isso. E nenhuma vida sexual eu tenho. Tô casada, não tenho uma vida sexual. Nenhuma vida sexual a gente tem. Aí ele respondeu, quem disse que eu não tenho uma vida sexual? Foi assim que acabou, gente. Ele falou isso, imediatamente eu fiquei muda, porque morreu naquele segundo, naquele instante. Porque para mim era aquilo mesmo, eu tinha sacrificado tudo, tinha sacrificado minha saúde, tinha sacrificado minha grana, tinha sacrificado meu tempo, tinha sacrificado minha beleza, minha aparência. Eu estava completamente destruída e acabada, eu embaranguei, eu engordei, porque no período que ele queria parar, aí fumava maconha que nem os dois, aí imagina, a larica. E aí ele comia, não, come comigo, porque, pô, eu tô parando por sua causa. Olha que loucura. Não, a gente se mete em cada uma às vezes, né? Olhando pra trás assim, aliás, contando pra vocês, eu mesma não acredito. Eu falo, gente, como é que eu fui tão estúpida, tão idiota? Um cara assim, você tem que dar um chute, não é nem na bunda, é na cara. No primeiro momento, sai de perto de mim, seu merda, né? Mas não, eu lá, o amava. E aí, embarangada, não conseguia cuidar do cabelo, não conseguia cuidar de nada, estava totalmente destruída. E não conseguia ter nem sexo. Aí, quando ele falou isso, quem disse que era a única coisa, que era assim, era o pacto, né? E que ele impôs, porque eu tinha por mim. Falou, o cara já é doido mesmo, tem esse negócio da cocaína, relação aberta, vamos nessa. Mas não, ele não quis. Aí que ele falou que ele estava tendo uma vida sexual, foi estranho, foi a primeira vez que deu um clique mesmo, deu um clique. De todas as minhas relações, todas elas acabaram em processo, assim, né? Vai acabando, aquilo é doloroso, tá. Com ele não, foi esse clique. Deu esse clique. Eu saí do quarto e os pais dele estavam. A gente estava no quarto dos pais dele, porque ele foi, né? Foi lá, pra baixo da asa, meter a mãe no meio da briga. Aí eu falei pra ela, tô falando que aqui pro seu filho, não sei o que nem vida sexual a gente tem, não sei o que. Aí ele. Foi quando ele deu a resposta, na frente do pai e da mãe, né? Aí eu calei a boca, saí de perto. No dia seguinte voltei já com as caixas de papelão. Gente, eu encaixotei. Não, então essa briga foi tipo dia 20 de dezembro. Porque eu encaixotei tudo. Ele não acreditou. Ele ficava assim. Teve até um dia que eu virei pra ele e falei, você não vai me ajudar a encaixotar? Aí levantou, ajudou e tal, que eram os livros que estavam lá no alto da estante. Ajudou, encaixotei, né? No dia 22 de dezembro de 2010, eu saí do apartamento. Peguei as coisas todas, levei para casa de uma amiga lá em Taguatinga, que ela tinha um anexo da casa, né, aquelas coisas. Tinha espaço. Oh my.
Entrei aqui errado, eu não quero ficar no estacionamento pago. Eu vou estacionar lá fora, mas eu vou ter que dar uma volta pra isso, eu acho. Insira seu cartão. Se você não possui um, aperte o botão branco. Retire seu cartão e obrigada. Aí eu peguei, gente, levei as coisas todas pra essa casa de uma minha amiga, tudo encaixotado e tal. Fiquei com uma malinha de roupas e fui pra casa de uma outra amiga que tava viajando de férias, ia viajar de férias, né? E aí era até conveniente que eu ia ficar cuidando da casa dela pra ela. Fiquei 2 meses na casa dessa menina, foi uma ex-aluna minha e tal. Não tinha um centavo, Passei o Natal sozinha lá na casa da minha amiga, que não tava mais, sozinha, assim, né, aquilo, sob o efeito daquilo tudo, quer dizer, ou seja, você fica latejando de dor, é só isso que você sente, né, você fica assim, completamente fora da realidade, né? Latejando de dor. E poucos dias depois fiquei desempregado. Foi uma coisa assim no início do ano, né? 22 de dezembro, eu saí da casa. Esse infeliz nunca pegou o telefone, sabia que eu tinha pago todas as coisas dele com aquele salário, que eu tava sem nada. Nunca teve a coragem de pegar um telefone e perguntar: Sheila, você tá precisando de alguma coisa? Eu sei que você gastou aqui, fez aqui, pagou aqui e tal, não sei o que você tá sem nada. Você precisa de alguma ajuda? Não. Esse infeliz nunca fez isso. Aí eu fiquei desempregada. Gente, quebrei o pé, não quebrei o pé, dei uma torção no pé. Dei uma torção no pé também nesse período. Acho que nervosismo, estresse, a exaustão, tudo. Eu tava atravessando a rua um dia e virei o pé. Torci o pé, aí tive que engessar o pé. Tira seu cartão. O Iguatemi agradece a sua visita. E aí, eu posso dizer que eu paguei os meus pecados todos com o pão, comendo o pão que o diabo amassou com o rabo, né? Porque olha, eu devo ter cometido muitos pecados, porque foi muito punk. Ai, gente, sábado à noite, as pessoas correndo como loucas, que estresse, né? Bom, aí o processo pelo qual eu passei depois da separação, assim, pessoas que me exploraram, pessoas que me sacanearam, eu conto depois num outro vídeo, porque também é inacreditável, assim, né? Mas eu acho que, às vezes, por que eu conto, né? Porque, primeiro, pra gente refletir, né? Se você é capaz de fazer uma coisa dessa, de repente é bom você ter uma perspectiva do outro lado, sabe? Você acha que você quer, é justo, não sei o que e tal. Você pode parar e pensar, falar, caraca, velho, na verdade eu tô sendo uma grande filha da puta. Porra, tô sacaneando com essa figura, né? E outra que, sei lá, né? Todo mundo vai morrer, eu vou morrer. Aliás, tô até com uma sensação de que eu vou morrer agora. E se eu morrer também, foda-se, né? Porque é só mais uma história. É só mais uma história de um anônimo. Tô um pouco impressionada, talvez, com Game of Thrones. Porque, gente, vocês veem aquilo? Tô lá na 4ª temporada ainda. Aí, os nobres em guerra, e mata, envenenado, e isso e aquilo. Mas aí eu pensando numa cena lá, em que o cão que tá com a menininha, a Arya, encontra uns soldados do rei que estão numa casa, não sei se é uma taberna, uma casa, um restaurante. Eles invadiram aquele lugar lá, estão estuprando uma filha do senhor, comendo toda a criação de galinhas dele, planejando, né, roubar ainda o que ele tiver de escondido e tal, não sei o quê.
e partir, e ir embora, e continuar fazendo isso até não sei aonde, em cada casa que eles encontrarem. E aí eu me toquei, eu falei, gente, olha só que incrível, né? Assim, todos os nobres, eles têm toda uma intriga em torno de si e tal. Aí tem os conselheiros, aí tem as prostitutas, tem os amantes e tal. Agora, o povão mesmo, só se ferra, não interessa. Se não interessa se é um, se é outro, se é outro. E ninguém vai reparar isso, assim. Não haverá uma justiça, entendeu? Para aquelas pessoas. Para o pobre, para o trabalhador que está lá no campo, que tem sua casa invadida, suas filhas estupradas, sequestradas, sua comida levada, ele será morto e etc, etc. E aí eu, por um lado, fico muito triste, assim, porque eu tinha uma fantasia, assim, eu sempre tive uma altivez, né? Então, eu como que eu não nasci numa família com grana, e então não sou uma nobre, vamos dizer assim. Aliás, uma nobre mesmo. Caraca, velho, esses aí a gente nunca nem viu. Nem sei onde eles vivem, como comem, como se reproduzem. Assim, pessoal. Enfim, né? Por exemplo, aquelas famílias mais ricas que concentram todo o dinheiro, todos os recursos no Brasil e no mundo, sabe? Assim, nunca nem vi, não faço a menor ideia, nem. Mas assim, eu tinha uma ilusão, né, de que eu meio que orbitava e enganava um pouco, porque por causa disso, tive alguma educação, estudei, tem alguma cultura, e aí, né, então tava num espaço meio híbrido, assim, meio... E na verdade não, na verdade eu sou uma plebeia, e essa constatação, né, essa percepção de que os plebeus estão à deriva. Ai, relatos de uma plebeia. Lembrei da história do cotidiano. Lembrei lá do O Queijo e os Vermes, do Ginsburg. Aliás, que livro magnífico mesmo. Nossa. Você identificar o modo de pensar de alguém a partir de documentos, de um processo que essa pessoa... A partir dos documentos de um processo que essa pessoa sofre. A partir das declarações dessa pessoa no documento, do que é anotado pelo corpo lá de júris, de juízes, você conseguir compreender a estrutura socioeconômica que existe e que é transposta por aquele moleiro, né? Quer dizer, o dono de um moinho, para a esfera do pensamento. Ele raciocina dentro daquela estrutura, daquele formato, sem ele próprio ter consciência disso, mas o historiador conseguir decifrar. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso, gente, leiam o Queijo e os Vermes, do Ginsburg. E aí eu fico me perguntando se algum dia meus vídeos, meus diários, que ainda existem, fossem objeto, né, de um historiador, uma historiadora, qual será a estrutura do meu pensamento? Quais serão as minhas influências, as minhas referências, as minhas crenças mais profundas? Porque elas delineiam, né, o meu pensamento. Bom, gente, é isso. Então, se for pra... tava falando lá do fim do casamento, então foi assim, foi silencioso e agudamente doloroso. Tanto que eu fiquei como um zumbi, né, durante muito tempo. Eu realmente vivi o inferno da separação, assim, consegui o inferno interno da separação. E externo, na medida em que, nossa, gente, eu passei até fome, né? É isso. Mas responsabilidade minha, porque escolhas minhas, né? Escolher esses péssimos parceiros
Foram escolhas minhas. Eu Então, só reitero, né? É tudo verdade. Esse meu ex-marido, por exemplo, pode ficar puto, né? De repente, se ele vê esse vídeo e fala, pô, essa escrota do jeito que ele é, essa escrota, nhenhé. Aí começa lá com o palavreado e a maneira de ser truculento dele de 16 anos de idade e tal, porque eu não sou nada disso, não sei o que, né? Um vampiro. Mas é isso. Então, tudo verdade. Você não tem por que inventar nada. Não tem porquê, eu não sei. Tem coisas que são chocantes mesmo, mas infelizmente é a minha vida. Passei por elas e sobrevivi a elas. Então, acho que eu tenho que agradecer, porque eu sou uma sobrevivente, literalmente, né? E é isso. Eu escrevia diários e eu tinha um desejo de escrever um livro, né? Porque justamente por isso, porque são tantas histórias e tão, às vezes assim, tão, sabe, duras, né? Tão punks, que eu falava, cara, não é possível que eu passei por isso tudo, assim, uau, que horas que vai chegar o Felizes para Sempre? Que horas que vai chegar, ela foi feliz para sempre? Cadê? Porque já deu, assim, os desafios da heroína já ultrapassaram, assim, já extrapolaram os limites. Mas não, ainda, né, nessa pauleira. Aí agora, nesses últimos anos, então, o que nos leva à terceira questão, né? Não há uma solidão, não há solidão. Finalmente eu tô respirando, ai, um pouco mais tranquila, sem que nenhuma tempestade, tsunami, tornado me, entendeu? Me atinja. E claro, há dores, né? Mas são de outra natureza. A intensidade é diferente, eu não tô dilacerada, né? Eu tô sentindo uma dor profunda, que é essa de estar em pleno processo de transformação, e toda metamorfose dói, né? Dói. Amadurecer dói. E, e fazer essa espécie de revisão também dói. Bom, gente, vou lá, vou assistir esse show com meu amigo e depois eu conto o momento pós-separação. Beijo grande. Ótimo sábado para todo mundo. Ótimo sábado, aproveitem. E até a próxima.